Isso aqui, essa vida, essa realidade é bem parecida com um jogo de videogame. E uma hora o jogo termina. Mas em todo jogo que você joga, quando você zera ele, quando você finaliza, quando você... Deixa eu tentar arrumar aqui. Quando você salva o jogo, que é quando você finaliza, você termina. O que acontece? Você fala, acabou a diversão. Acabou o jogo. Na verdade, não. Eu gosto muito. Eu jogava Resident Evil 4. E uma coisa interessante dos jogos antigamente, não sei hoje que eu não jogo mais tanto, mas é que quando você zerava, você fechava, não acabava o jogo. Na verdade, você começava, só que melhor. Com mais habilidades, mais utensílios, mais ferramentas, itens, né, que o pessoal fala. Com mais conhecimento, as suas habilidades como jogador do jogo, como a pessoa que joga, que está com o controle na mão, melhoraram. O seu conhecimento sobre o jogo, sobre a vida melhorou. Ou seja, o seu cérebro como jogador melhorou. O seu personagem como personagem do jogo melhorou. As habilidades do jogo, a jogabilidade, as funções do jogo melhoraram. Ou seja, você subiu de nível. Você trocou de dimensão. Hoje, você zera o jogo, por exemplo, o Resident Evil 4, e você pode jogar com a Ada. E você pode ir por caminhos que antes não estavam liberados. Ou seja, você desbloqueia caminhos, você desbloqueia missões, você desbloqueia métodos, habilidades, skills, itens e tudo isso que eu já falei. E a vida é assim. Mesmo que seja uma ilusão, como tantos dizem, mesmo que seja só um jogo, ainda assim o jogo tem regras. E quanto mais você sabe as regras, quanto mais você joga o jogo, e não é fingir, mas é saber qual máscara você utiliza, é saber qual personagem você utiliza. É a máscara, né, que Jung falava, que é aquilo que você mostra, que é o ID, né? Enfim, vocês sabem o que é. A máscara social, aquilo que você mostra. No livro A Escola dos Deuses, o Dreamer, ele ensina muito isso, que é você ser o ator sem se identificar com o papel. O ponto é quando você se identifica com o papel. E aí você acha que aquele papel, aquele roteiro, aquele jogo é você, sendo que não é. Então essa é a arte. Quanto mais você dominar o jogo, quanto mais você dominar as regras, a jogabilidade, os caminhos, sem se identificar com o personagem. Sem se identificar com o personagem que está dentro do jogo. Você é quem controla o personagem. E eu digo mais ainda. Você é o criador do jogo. Você é o diretor, o roteirista, o jogador, o personagem. Você é o jogo. E quando você zera o jogo, você fica melhor. Você sobe de nível, você troca de dimensão. Quer dizer que se você vai sumir e vai aparecer em outro mundo? Eu não sei. Eu não fui pra lá ainda. A gente tá aqui. Você tá me ouvindo, a gente tá aqui. Mas nesse mundo, nessa realidade, você evolui. Você conhece mestres que fazem coisas de mestres, que fazem coisas maravilhosas, milagres, enfim. Jesus, Martin Luther King, sim, ele fez grandes coisas, mas você fala assim, mas não é... Eu te pergunto, qual o intuito de manifestar algo aqui, fazer um milagre acontecer, se não mudar a sociedade, se não mudar o jogo? Você percebe? Aí você me pergunta assim, eu já tive muitas discussões, muitos diálogos sobre... Tá, você é evoluído. Você é super conectado e você faz projeção astral e você... Ó, o dog. E você materializa e você fala com os mestres ascensionados e vai, e projeta e tem sonho lúcido e vai trabalhar.
Serve do quê? Mas você fala assim, serve de algo... Sim, serve. Tudo bem. Algo interno, né? Algo pro inconsciente coletivo, em última instância. Em última instância, vamos pensar assim. E Jesus fazia isso? Fazia. Né? Tem relatos e tudo mais. Ele se transfigurou, ia, jejuava. Quem garante, né? Nas viagens pro Egito e tudo mais, quanto de projeção e tudo mais. Mas o que é descrito? Mesmo nos textos gnósticos, mesmo nos textos, não sei se vocês viram aí, mesmo nos textos fora da Bíblia, mas o Jesus verdadeiro não está na Bíblia só. Sim, eu sei, mas mesmo nesses textos, nunca é sobre o que ele fazia no individual e tudo mais, porque você vai receber o que você precisa fazer no individual e fica para você no individual. Mas o jogo de fora, ele existe. E ele sempre, os mestres causam algo no jogo. Jesus fez milagres? Fez, mas hoje eu estou falando de Jesus. Não pelos milagres que ele fez, mas pelo que ele causou na história, pelo conhecimento. Ele chegou até aqui, não pelos milagres que ele fez, mas pelo que ele causou na história. Martin Luther King, Mahatma Gandhi também. Não pelos poderes que tinham, pelos milagres que faziam, pois sim, faziam. Mas pelo que eles causaram no jogo, na história. Entende? Então, quanto mais você joga, quanto mais você zera o jogo, mais camadas dentro do jogo você evolui e você sobe. E aí você se torna um mestre. Seja fazendo o que você quiser fazer. Eu já conheci mestres andarilhos, que andavam de pé mesmo, o mundo. Que não fizeram vídeo para aparecer na internet não. Que eu vi de vídeos que, assim, ele não tinha canal nem nada, eu até esqueci o nome dele. Mas de caminhoneiros que gravavam ele. Vários caminhoneiros. Um gravou, aí o outro viu e aí quando achou ele gravou também, ele andava. E ele parecia literalmente um eremita, sabe o eremita, o mestre que anda e vagueia e encontra respostas, parecia ele. E tudo, ele abria a boca, você fala, tá vindo de outro lugar. Entendi, tô entendendo. Mesmo sem entender. E é isso. Não é status. Não é ser ou... Inclusive isso é uma deturpação do jogo. O que eu falei no último vídeo, que é estes seres, estas informações, esses bolsões informacionais, abre parênteses, bolsão informacional é o que você chama de anjo, é o que você chama de potestade, é o que você chama de elemental, é o que você chama de duende, é o que você chama de mestre ascensionado. Tudo isso são bolsões informacionais. Grandes conglomerados de informações, como bolsões mesmo. Imagina um grande conglomerado de informações causando uma nuvem. É uma nuvem. E você acessa essa informação, dá um download em você. E esses são os anjos. Você pode acessar os anjos e baixar esses downloads. Não é conversar apenas com os anjos. Você pode. Eu acho que pode, não sei. Eu não vou dizer que não. Mas é muito mais acessar a informação dele, sabe? Enfim. E esses anjos, né? Esses bolsões informacionais têm a contraparte, que é a escuridão, que é o breu, né? O lado negativo, que não é mal, mas é o lado negativo da polaridade, bem e mal. A gente vive nessa dualidade e a gente pode, com a nossa mente, passar para esse plano superior. E essa contraparte, essa treva, né? Então imagina que a vela só é possível brilhar se ela estiver rodeada de escuridão. E aí você vê o brilho da vela. Então é uma harmonia. E essas forças que acharam, né, que acham, que deturpam o jogo, estão ainda seguindo as regras do jogo e te levando para perto de quem você quer ser. E essas forças corrompem o jogo, né? Eu vou usar essa linguagem, mas não é que seja corrompido e você precisa se abster, não é isso. É só que existe uma corrupção, um erro, um bug, que quando você passa e você usa o bug, enfim, quando você vence, o chefão tá lá para te dar o poder que você precisa depois de vencer ele. Faz sentido? É o inimigo, é o vilão. Ele só existe para te dar o poder que você ganha quando você vence ele. E que não é ele que te dá esse poder. Você conquista esse poder ao vencer ele. Então é isso. Essa deturpação que eu estou usando, entre aspas, essa corrupção no jogo, que é ganhe poder, tenha poder, que é o que eu estava falando. Que eu disse que não é ter o poder, não é ser o dono do mundo. Mas esse é o objetivo que eles pintam, que é ganhar o jogo. Percebe? Então ganha o jogo assim, de novo, pra fora, nunca pra dentro. Só que quando você literalmente ganha o jogo de fato pra dentro, concentrando, lembra que eu falei isso? Contemplando, com consciência, aí você vence o jogo.
E aí você tem o domínio do jogo. De novo, não é sendo o dono do mundo, o líder do mundo, mas é sendo aquele que liberta, sendo aquele que brilha. Olha o sol, olha só, vocês estão vendo que ele está começando a brilhar enquanto eu falo, né? Olha só, isso aqui é o sol, mas ele está lá em cima e ele brilha para os outros curtirem, se divertirem, gravarem vídeos e inspirarem. E o sol, ele dá a vida para a planta frutificar o fruto dela. Você percebe? O sol causa a fotossíntese na planta. Ele dá. E a planta não dá nada de volta. Claro, mas o frutificar da planta é devolver ao sol. Porque devolver para a terra é devolver para o sol, que é o ciclo infinito. O alimento da terra, que é o sol, que é a luz do sol, ele alimenta sem pensar em receber de volta. É o poder infinito. É o sol verdadeiro. O simbolismo do sol, a simbologia, o poder do sol, simbolicamente, inclusive no tarô, é aquilo que ilumina tudo, sem pedir nada em troca. Ele dá. O sol só é sol porque ilumina o outro. Se a gente olhar para o sol, a gente não consegue ver muita coisa, né? Mas se a gente olha para o que o sol ilumina, a gente vê, porque ele ilumina o outro. O propósito da liberdade do astro-rei é iluminar o outro, é iluminar o caminho para o outro andar, porque o caminho dele já está estabelecido, já está no firmamento. Ele é o firmamento de tudo, e por isso ele firma os outros, firma o caminho, ilumina, dá clareza, dá consciência, contemplação, essas coisas que eu estou te passando, que você está recebendo já aí sozinho, essas pessoas se divertindo, brincando, pensando. Esse é o sol, é a vida. E esse é o arquétipo máximo do vencer. É o sol, é iluminar. É dar sem esperar receber. Mas aí é que você já recebe tudo. O seu núcleo, quando você é o sol, quando você se torna o sol, vencendo, entre aspas, que é entregando tudo, o seu núcleo já é sua fonte de energia. E não o outro, e não o que você dá, e não o que você recebe. Porque você só dá. Você só abençoa. Você só ilumina. Porque a sua fonte é você mesmo. É o seu centro, é o seu coração. Lembra? É o centro que contempla todas as partes do templo. No último vídeo eu falei isso, vai lá dar uma olhada. E a fonte é seu coração. Então, ilumina. E iluminar é muito menos sobre mostrar. E muito mais sobre ser quem você é. O sol não se preocupa em iluminar também. Sim, é uma via, é uma linha tênue, mas que são as regras do jogo. E quanto mais você aprende a jogar essas regras, mais você vence, entre aspas. Mais você ilumina. E mais você se torna o sol que você é. E é isso. Observe. As regras do jogo se mostram. Observe. Aprenda a observar, a absorver, a entender e a manobrar e a seguir e a jogar de acordo com as regras. E aí você vai ver que você vai conseguir reescrever as regras. Mas isso é papo para outro vídeo.